o perigo de se usar excessivamente as redes sociais e a necessidade de você encontrar um real equilíbrio nisso. Esse é o tema aqui do podcast, desse assunto agora que nós vamos debater. Agenda! Muito bem, e para isso tem uma convidada especial aqui no Agenda, é a Thaís Coates, psicanalista e também hipnoterapeuta aqui da TG Terapias Integrativas. Thaís, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. E muita gente está assistindo justamente ali na tela do celular agora, depois de ver vídeos que podem mexer com a autoestima. A gente percebe que isso é um grande mal hoje em dia mesmo, o uso excessivo? Na verdade, é neutro, né? Na verdade, a ferramenta, né? A internet, a rede social, ela é neutra, né? A forma como nós usamos ela, que é o problema, né? Ou a solução. Mas as pessoas, elas têm uma dificuldade de analisar a si próprias, né? Sim. Quem não está indo, né, numa psicanalista como você, tem a necessidade de se autoanalisar. Muita gente acha que não precisa, mas nem se dá conta de que está dependente e de que está, de repente, assim, num processo muito extenuante, porque está se comparando a outras pessoas profissionalmente. Você vê o empresário, por exemplo, ele começa a ver outros empresários de sucesso e tudo mais, e começa a perseguir algo que para ele está fora, às vezes, da realidade dele, aquele ritmo de vida e tudo mais. E com isso, o empresário em particular, ele começa a fazer várias apostas. Vou nesse caminho, vou nesse, influenciado pelas redes sociais. Sim. Né? Então, são coisas que o empresário, por exemplo, não se toca, ele não se dá conta. Existe um perigo muito grande dessa comparação para o empresário, não é só para a vaidade. Existe para o empresário, existe para todos, na verdade, né? Se nós formos de uma forma muito, sem uma intenção clara, né? Simplesmente navegar por navegar, né? O nosso inconsciente carrega ali vários padrões, vários sentimentos, né? Então, vamos usar um exemplo ali de que você está, de repente, frustrado, né? Você está frustrado ali ou com o teu negócio, ou com o teu casamento, os teus relacionamentos, com o teu trabalho, e você vai, às vezes, achar um refúgio, né? Você vai se refugiar, você vai começar a navegar, né? E é interessante que você vai encontrar várias informações. E você vai focar naquela informação que tem mais a ver com o que você está sentindo, principalmente. O que você está pensando e sentindo. E a rede social, ela detecta, o algoritmo, TikTok, Instagram, ele detecta muito bem aquilo que você se identificou. Se você, por exemplo, está com um problema no trabalho, como a gente citou, ou está com um problema, seja no relacionamento, seja em que área for, a rede social começa a te entregar conteúdo. Mais do mesmo. E que você começa, obviamente, enfim, entra nesse processo todo que nós estamos falando da comparação, de você se identificar com o caso. Porque você só começa a assistir vídeos que você se identifica, não é isso? Sim, mas exatamente. O conselho atrás de cada vídeo é o problema, né? Exatamente. Essa é a questão. E a forma como a pessoa enxerga aquele vídeo, né? Então, às vezes ali você tá buscando cada vez mais melhorar. Aí você vai e começa a seguir pessoas famosas que têm uma vida perfeita, casa, enfim, corpo, uma rotina perfeita. Aí você começa nessa comparação e nessa busca muito grande por conquistar tudo aquilo. E isso gera uma frustração imensa, porque por trás daquela vida que essas pessoas mostram, existe uma vida normal e comum, né? Como a sua. Né, como a nossa. Só que as pessoas, elas vão mostrar, quem está ali, ela vai mostrar o que há de melhor. E ela tem essa liberdade para isso. Todos nós temos a liberdade de postar e mostrar aquilo que a gente quer. Mas tem pessoas que se cobram mais do que outras. Sim. O perfeccionista é um deles, não? Com certeza. Porque antes do podcast aqui foi um perfeccionismo só. Esse se cobra muito. Se cobra. Se cobra demais, né? Como é visto, como vê. Exato. Tudo isso. A vida não é fácil para ninguém, mas para o perfeccionista é mais difícil ainda. É mais difícil. E como a pessoa encarar o nível de perfeccionismo que ela, de repente, tem desde pequeno e que faz dela excelente naquilo que ela tem? Então, isso depende de N situações, né? Vamos colocar aí que tudo é inconsciente. Então, essa pessoa, vamos usar esse exemplo do perfeccionismo. Essa pessoa, ela se cobra o tempo todo ali por uma perfeição. E até então, isso traz um certo ganho, né? Um certo prazer ali por estar tudo em ordem. Só que chega um ponto que começa a incomodar,
né? Tem dias que vira peso mesmo, peso Exatamente. grande, não é? Então, isso está, sim, com toda certeza relacionado ao inconsciente e provavelmente à infância. A forma como ela se colocou diante dos pais, né? A cobrança, de repente, não que os pais não têm uma certa culpa, não tem culpa, né? A gente não gosta de trabalhar com culpa. É mais uma leitura, né, da forma como a criança viu aquela infância, aquele posicionamento dos pais. É interessante falar sobre isso porque eu atendo principalmente pessoas acima de 35 anos que viveram numa fase onde os pais trabalhavam e as crianças já se viravam muito em casa. E muitas delas até começaram a trabalhar muito cedo. Então, elas não tiveram uma infância, né? Uma infância, aquela infância assim que puderam brincar livremente. Sempre existiu aquela cobrança. Responsabilidade a mais. Exatamente, aquela cobrança da mãe lá, você precisa deixar esse chão brilhando. Só que o chão brilhando da criança era o chão brilhando da mãe era outro. E aquela cobrança da mãe, até a mãe mesmo ali naquele processo dela, porque ela sendo mãe, ela também é um ser humano. Ela também carrega muitas questões ali emocionais São referentes reflexos da relação dela, né? Com os pais dela tal. E tudo mais, né? E ali a gente via só a mãe, o papel de mãe, aquela que a gente precisa, né, no caso, suprir essa necessidade dela. Então, gente, assim, pessoas perfeccionistas muito provavelmente encararam a responsabilidade muito cedo na vida. Tem essa relação. Essencialmente também é algo apropriado para se falar, acho que sim, né? Sim. É uma relação muito interessante, né? A gente associar. Mas as pessoas que têm algum tipo... Eu vou falar do perfeccionista, claro, né? Mas... como mudar isso? Dá para mudar isso? É algo que foi setado na mente lá na adolescência, na infância. Como a pessoa... tem um momento que é muito tarde para se mudar? Ou tem uma hora que não muda mais? Como é que é? Todo o tempo. A partir do momento que você se abre para o processo, que você entende que você pode mudar, você consegue. Porque ali foi uma programação que você mesmo colocou, que nós colocamos na nossa infância. Uma autoexigência. Uma forma... o que acontece? Eu gosto sempre de explicar, assim, partir desse pressuposto, porque fica mais fácil de entender. Quando nós começamos a nossa vida aqui, do 0 aos 7 anos, nós não temos filtro. Tudo aquilo, emoções, crenças, ideias relacionadas ao nosso ambiente e principalmente a pai e mãe, estão sendo criados sem filtro. E é isso que a gente vai estar programando e realizando na nossa vida adulta, né? O tempo todo. Então, esse é sim o nosso princípio. Uma vez eu escutei uma dica que era o seguinte, o perfeccionista ele tem que para ele mudar, ele tem que encarar números. Você tem que perceber, por exemplo, algo para você, para servir de parâmetro. Se tiver 80% bom algo na sua visão, se estiver faltando 20%, é porque provavelmente está bom. Mas isso não serve para o perfeccionista, tem que estar 100%. E ele trava processos por conta disso. Tem momentos que ele trava processos por conta do perfeccionismo dele. O empresário sofre que é perfeccionista. Sofre, com certeza. Só que assim, o que acontece? É como eu falei no início, até um ponto o perfeccionismo ele vai te ajudar. O problema é a hora que ele começa a te incomodar, que você não consegue se sentir satisfeito com o que você faz. Né? Então, o processo, né, esse processo que até a terapia trabalha é exatamente esse. Quando nós entendemos que lá atrás, esse perfeccionismo, né, dessa criança era para poder suprir a mãe, agradar alguém, algum terceiro, e a gente entende que nós não temos o poder de fazer com que as pessoas, alguém valide, né, nos valide, nos aprove, né? Ou essa mãe Sim. mesmo, que a gente busca o tempo todo, essa mãe, esse pai, essa aprovação, essa validação, esse elogio, e que, na verdade, só nós mesmos podemos nos dar isso, quando nós voltamos lá e... tem que entender isso. Tem. Coloca nessa criança, vai para esse processo mais profundo, né? E coloca nessa criança essa ideia de que, sim, você é o melhor no que você faz, você está dando o teu melhor com as ferramentas que você tem. Eu aprovo você, eu acredito em você, eu admiro você, eu valido você.
tudo fica mais leve. Então, o perfeccionismo é uma autoestima exagerada, ou não? Como é que a gente podia colocar isso? O perfeccionismo a pessoa que é perfeccionista, ela sofre pela necessidade de comprovar sua autoestima. Seria mais ou menos isso? O perfeccionismo, na verdade, quando ele é extremo e quando ele está dolorido, ele está escondendo uma dor, né? Então, o problema não é você ser perfeccionista, o problema é essa dor que você carrega. É isso que tem que ser trabalhado, para que esse perfeccionismo seja equilibrado dentro de você. Por outro lado, a gente falou aqui que o perfeccionismo ele nasce de uma adolescência em que você começou a trabalhar talvez muito cedo, sofreu muitas pressões na vida e tudo mais. Por outro lado, a gente vê hoje uma geração em que a gente busca profissionais que sejam assim, mais preocupados com o trabalho, um pouquinho, 10% perfeccionistas, em relação a uma geração que está aí já caminhando. As empresas realmente se lamentam muito com isso. Se antes os pais colocavam muita pressão e criaram perfeccionistas que hoje têm que trabalhar esse perfeccionismo, esse desequilíbrio, será que não houve uma frouxidão em relação aos novos pais, essas novas gerações que estão chegando? Porque tá difícil formar gente para o mercado de trabalho, por exemplo, falando do lado do empresário. Eu acho que muita gente vai concordar, talvez até discordar, mas acho que cabe uma reflexão. Olha, cada geração foi mudando. Então, lá atrás, os meus avós criaram a minha mãe de uma forma. Meu pai e minha mãe de uma forma, né? Aí a minha mãe, ela veio, digamos assim, com dores dessa criação, né? A infância dela, a criança dela trouxe muitas dores e colocou ali na nossa criação, digamos, coisas que ela faz por impulso, né? Já de acordo com o que ela carrega e o que ela jamais faz, né? Então, vou citar um exemplo meu, por exemplo. Eu tenho 41 anos... e a forma como eu fui criada é realmente essa forma aí de querer o perfeccionismo, de começar a trabalhar cedo. Você teve que trabalhar isso também? Sim. Equilibrar? Sim, com certeza. E não ter tantas condições, assim, o pai e a mãe não olhar com uma atenção, não por culpa deles, mas porque eles estavam entregando o melhor que podiam naquelas condições ali. Né? Mas eu tive que trabalhar cedo, trabalhar muito antes de me formar, né? Correr atrás de dinheiro, ter as minhas coisinhas e tudo mais, né? Eu acho que muita gente vai se identificar da minha época. Aí os meus filhos, qual que era a ideia, né? Quando a gente vem com essa dor de não ter sido vista da forma como a gente gostaria. A gente não quer que eles passem pelo que a gente passou, mais ou menos isso. Exatamente. Aí a gente se esforça, a gente dá estudo, a gente não quer que trabalhe cedo. Na casa a gente dá um jeito de fazer tudo, ou contrata alguém para fazer, já tem uma condição melhor para contratar ali alguém para ajudar também. E acaba não tendo aquela necessidade de ter essa organização e nem essa cobrança. Mas mora um perigo aí. Mora um perigo, por um lado, né? Até é engraçado falar isso, né? Porque hoje em dia eu tenho ouvido muito falar de que o serviço braçal, né? Aquela coisa de mão de obra está cada vez mais escassa, até na parte física, e na parte intelectual tem muita gente. Né? Porque tem muita aquela coisa assim, estude para ser um bom profissional, para você não precisar sofrer aqui, né? No serviço braçal, no serviço... E realmente não tem, né? Até a parte de mão de obra, a gente relaciona muito com a mão de obra de construção mesmo, né? Tem muitos pedreiros antigos aí que às vezes não tem uma mão de obra ali de braçal, né? Porque a maioria dos jovens estão estudando, né? Estão indo mais para a área ali onde não precisam fazer uma força física, né? E trabalhe mais com o mental, com a inteligência e tudo mais, né? Quero agradecer, né, você por esse tempo que você teve aqui conosco, falando sobre isso, e também falar um pouco do espaço que você tem, o TG Terapias. Onde é que é o espaço de atendimento seu? Então, hoje eu atendo na Javerte Madureira, número 800, ali próximo da Companhia do Fio, né? Temos uma sala ali. E também atendo online,
Então, para quem não também. é de Castro, também a gente pode fazer todo o atendimento, acompanhamento tranquilamente, com os mesmos resultados de forma online. Nas redes sociais é mais fácil. Instagram, como é que é? Instagram é TG Terapias Integrativas e também tem o meu pessoal, que eu posto muita coisa e também é aberto, que é Eu Sou Thaís Goltz. Muito bem, a gente vai colocar na descrição do vídeo, também nos cortes que virão aí nas redes sociais. Obrigado, viu, Thaís? Sucesso cada vez mais ao espaço da TG Terapias. Muita gente já passou por lá, Muita gente. transformando vidas. Sim. E eu quero agradecer você por compartilhar um pouco desse conteúdo com quem acompanha a agenda, né? De graça, né? Isso é o mais importante aqui. Obrigado, são dicas importantes, valiosas. Obrigada, Regis. E aí, curtiu? Aqui. Opa, qual câmera? Aqui. Vamos fechar aqui. Isso. Então siga para mais convidados tão especiais quanto a Thaís, o nosso Agenda Podcast.